Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live, né, pelo WM Concursos, o único preparatório que pensa e cuida da sua aprovação, né? Tanto é que nós temos como chamada do nosso preparatório, Alessandra, seja bem-vinda. O nosso objetivo é a sua aprovação. Então, a razão de ser do WM Concursos é a sua aprovação. E hoje começamos com mais uma live. Senhora Bela, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda também. Hoje nós vamos falar sobre redação, meu caro Abner. Bem-vindo de Vespasiano para o mundo, né? Thierry, Abílio, Thiago, Gleidson. Que legal, hein? A moçada vai entrando aí. E deixa eu falar com vocês então sobre o que vai rolar essa noite aqui para vocês e com vocês. Vanessa, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vinda. Galera, chamem os amigos, porque hoje nós vamos falar de redação. Redação que é uma pedra no sapato uma pedra no sapato de quem faz prova de concurso, na verdade, porque a redação, ao André, Emanuel, sejam todos muito bem-vindos. A redação, meus amigos, é um momento que a gente não tem como nem chutar, não é verdade? Porque algumas questões de português, de legislação, até de raciocínio lógico, matemática, informática, cá para nós, né? Nós somos todos amigos e a gente fala, é isso aí, meu caro, Santa Luzia firme. Edmilson, seja bem-vindo também. Tem algumas questões que a gente fala assim, olha, eu chutei, mas eu chutei consciente. O que é o chutar consciente? Renata, seja bem-vinda. É assim, é quando você não marcou por convicção, mas você conseguiu eliminar algumas que você sabe que não tinha nada a ver. Olha, Itabirito presente aqui na nossa live. Felipe Gabriel, seja bem-vindo, meu filho. Como é que você está? Então, a gente, no português, sobretudo na interpretação de texto, tem algumas opções que a gente lê e fala assim, não, essa aqui não tem condição não. Agora, na redação, meus amigos, não tem como a gente fazer por exclusão, por chute, no direct. Rapaz, eu não te achei nesse direct de jeito nenhum, Felipe. Me manda um outro lá, por favor, tá joia? Mas vamos que vamos aqui. Gisele, seja bem-vinda também. Rapaz, que honra. É mesmo, vai? Tô te aguardando, então. Eu vou Felipe Gabriel com 2 P's. Eu vou ver se eu te chamo quando acabar aqui. Tá joia? Seguinte, moçada. Então, qual que é a ideia? Hoje nós queremos falar a respeito de redação. Tá certo? Introdução ao texto dissertativo argumentativo. Legal demais. Autoridades preparatório entrou, seja bem-vindo, meu caro Cris, como é que você está? E vamos que vamos. Quando a gente fala em texto dissertativo argumentativo, nós estamos falando de fato de quê, meus amigos? É um texto, tá certo? É um texto de opinião, em que você precisa explicitar a sua opinião já na introdução do seu texto, tá certo? E aí, meus amigos, nós temos um certo problema com isso, galera que vai fazer prova de policial penal. O texto de vocês é escrito em terceira pessoa. O que é um texto em terceira pessoa? É quando eu posso substituir o sujeito. Sabrina, seja bem-vinda.
pelo pronome ele ou eles, ela ou elas. Então, na verdade, meus amigos, ao invés de eu dizer assim, eu acho que a pena de morte deve ser aplicada no Brasil, você vai sumir com esse eu acho da sua redação e vai ficar assim, a pena de morte deve ser aplicada no Brasil. Porque aí você colocou a sua opinião em terceira pessoa. Quem é o sujeito dessa oração? A pena de morte. A pena de morte eu posso substituir por qual pronome? Ela. E ela é terceira pessoa. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa no nosso texto dissertativo, argumentativo, meus irmãos. Tá certo? E claro, a gente precisa de algumas outras coisas, né? Todo texto, meus amigos, deixa eu tomar aqui já meu primeiro gole d'água da noite. É água, viu? Prometo para vocês que é água. Todo texto precisa ter 3 partes. Nessas partes nós vamos encontrar o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente chama introdução, desenvolvimento e conclusão de uma maneira mais informal, né, nesse bate-papo nosso aqui. Ó o Flavinei, beleza, meu filho? Bom demais? Bicho, até para tirar foto você tirou de boné, hein, rapaz? É isso aí. O que acontece? A gente chama de início, meio e fim. Filipão, quantidade ideal de parágrafos. 4 parágrafos. 1 parágrafo de introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento, isso aí, e 1 parágrafo para a conclusão. Tá certo? E vamos mais. A nossa redação é uma redação assim extremamente regrada. Então, na verdade, pessoal, quando vocês vêm para uma aula de redação como essa, vocês vêm para quê? Para aprender a colocar o texto na forma. Não é isso, Érica? Beleza, ó o Manuel aí, tamo junto. Te vem aprender a colocar o texto na forma. Então, se você me perguntar assim, olha, o primeiro parágrafo tem quantas linhas, Rodrigo? Olha, o seu primeiro parágrafo tem mais ou menos 6 linhas. Beleza? Professor, se eu fiz 7 linhas, tranquilo, é mais ou menos. Pô, se eu fiz 5 linhas, bom também. É mais ou menos. Mais ou menos 6 linhas. Aí você vai para um desenvolvimento, que é dividido em 2 parágrafos, não é isso? Cada parágrafo vai ter aproximadamente 7 linhas, tá certo? O ideal, meus caros amigos, é o quê? Você trabalhar um sistema argumentativo que te permita escrever 2 parágrafos. Por exemplo, quando você cita 2 argumentos para justificar o seu ponto de vista, é claro que vai ser muito mais fácil trabalhar. Não é verdade? Porque você pega no desenvolvimento 1 parágrafo para quê? Para cada um dos argumentos que você pretende trabalhar. Professor, mas eu quero trabalhar com causas e consequências. Sensacional! Você vai ter 1 parágrafo para causas e 1 parágrafo para consequências. Tá certo? Professor, eu quero trabalhar com a contraposição, porque esse tema é um tema polêmico, é um tema que divide opiniões. Joia? Você vai ter 1 parágrafo para falar dos aspectos positivos e 1 parágrafo para falar dos aspectos negativos. Tá certo? E uma coisa que sempre tem que aparecer, olha o Cleiton Gregório aí, Léo, seja bem-vindo também. Uma coisa que sempre tem que aparecer na argumentação de vocês, no desenvolvimento de vocês. Exemplos, pessoal. Muitos exemplos, bons exemplos, porque você, com os exemplos,
prova, tá certo? Você apresenta ali uma prova de que você tem, aquela teoria tem uma aplicação prática. E ela é interessante, inclusive, quem nunca, né? Na hora de escrever o texto, deu branco. Você, puxa vida. Então você vem para a aula de redação exatamente para não ter esse negócio de branco na sua vida. Deu um branco. Não tem isso não. É esse branco que a gente pode ter porque está nervoso, porque está ansioso, porque está disputando ali uma vaga que você sabe que pode e vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Tem muita gente, por exemplo, que vai fazer a prova de policial penal para manutenção do próprio emprego. Então, fica na cabeça do candidato uma pressão muito grande que muitas vezes atrapalha a sua melhor performance. Tá certo? Então, todas as vezes que você pensar assim, caramba, eu não sei o que eu vou escrever aqui, coloque exemplos. Qual que é o seu tema? Ah, meu tema é bullying. Você tem exemplo de bullying? Eu sei que tem. Então, coloca lá no seu desenvolvimento. Tá certo? Então, essa coisa do exemplo, viu, meu caro Anderson, Felipe? Então, a turma tá chegando aí. E fiquem com a gente porque essa aula de redação aqui vai ser top demais da conta. Danilo, seja bem-vindo, meu filho. Como é que você tá? Bom, aí, pessoal, vamos entrar mais detalhadamente no nosso texto dissertativo argumentativo campeão que a gente vai aprender a montar aqui. Na introdução do texto de vocês, Dani, seja bem-vinda. Nós temos, na verdade, então, duas missões. Introdução do nosso texto, nós temos duas coisas por fazer. Nós precisamos apresentar o tema e colocar o nosso ponto de vista. Tá certo? Apresentou o tema, colocou o ponto de vista. Apresentou o tema, colocou o ponto de vista. Como é que vai se dar essa apresentação de uma maneira mais simples? De uma maneira mais simples, você pode dar um conceito a respeito do tema. Por exemplo, há pouco eu falei assim, vamos supor que você abre a sua redação e lá está a questão do bullying no Brasil. E aí você vai buscar, com suas palavras, definir, para contextualizar o seu leitor, você vai dizer o que é o bullying. Então você vai começar o texto como se o seu corretor nunca tivesse ouvido falar sobre bullying e escrever: as práticas de bullying consistem em abusos físicos, psicológicos, etc. E tal. Mostrou para o seu corretor que você sabe do que você está falando. Tá certo? E aí, meus amigos, vocês já saem daquele primeiro facão que é o quê? Fuga ao tema proposto. Já era. Não tem essa de fuga ao tema proposto. Não é isso? Então, depois que a gente apresenta o nosso tema, vamos supor que você abriu a sua prova e a proposta de redação está assim: a questão carcerária no Brasil. E aí você vai falar um pouco sobre a questão carcerária no Brasil. A questão carcerária no Brasil é um tanto quanto preocupante, uma vez que não há penitenciárias suficientes para todos os detentos. E pessoal, qual que é a base teórica da prova de vocês? Toda vez que você quer impressionar, depende muito de que tipo de prova você está fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma prova da área de segurança pública, que tipo de conhecimento você leva para o seu texto que vai agregar
para que o seu corretor diga assim, poxa, esse cara, hein? Puxa vida, esse cara brilhou, hein? São os conhecimentos que vocês têm com o professor Elber, são os conhecimentos de direito, principalmente, meus amigos, direitos humanos, certo? Se você puder, sua prova da área de segurança, se você puder citar os direitos humanos, os direitos constitucionais, o artigo 5º, o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza. Você já começou a se diferenciar da multidão, tá certo? Vamos supor que você está fazendo uma prova na área da saúde. Você vai citar, obviamente, conceitos mais vinculados e atrelados à biologia. André, quando a gente faz uma prova na área de segurança, normalmente os temas relativos à segurança pública têm uma chance maior de cair, sabe? E as provas da área de segurança têm um tipo de tema que é um tema muito perigoso e até importante a sua pergunta, porque são os temas abstratos. As provas da área de segurança costumam falar sobre conceito de cidadania, não sei se vocês já viram isso. O que é um cidadão no Brasil atual? E aí vocês ficam assim, tempão, meu Deus do céu, que cidadão, o que ele está querendo com isso? E aí é a hora de vocês concretizarem aquilo que é abstrato. Qual que é o conceito de cidadão? O que você pensa sobre isso? É seguir uma receita de bolo, tá certo? O que é? O que eu penso sobre? Vai compor a minha introdução. Galera que vai fazer prova para a área de educação. É interessante você citar esses pensadores ligados à educação. Paulo Freire, Rubem Alves. É interessante que essa turma apareça no seu texto, porque o cara que vai corrigir a sua prova, ele tem esse conhecimento, sabe? Olha o Abner querendo fazer uma dobradinha comigo aqui. Ele tem esse conhecimento. Da mesma forma, como o seu professor de português, que vai corrigir o seu texto, também, na maioria das vezes, pertence a uma corporação, a menos que a prova seja terceirizada. Por exemplo, a prova tá joia. Se você quiser participar aqui também, a gente liga para o Elber e pede para ele a permissão e vamos que vamos. Você fala um pouco aí sobre como é que o Vespasiano está passando pelo Covid-19 e vamos tocando aqui. Por exemplo, as provas da PM, elas são feitas internamente, não é verdade? Então, muito provavelmente, é um professor de português, que também é militar, que vai corrigir o seu texto. Então, é óbvio que esse cara tem um conhecimento também e se identifica muito com o que traz o direito. Tá certo? É um pouquinho diferente. Não entendi a pergunta. Você falou sobre é um pouquinho diferente. Manda de novo a pergunta, por favor. De você quando tem uma banca terceirizada, né? Por exemplo, vamos supor que a banca de vocês tem o professor Elber, que dá aula aqui de Direito. Vai fazer a live, inclusive, na quarta-feira que vem. Não perca. O maior professor de Direito do Brasil. Se não é o maior, é um dos maiores, né? Poliana, seja bem-vinda também. E na terça-feira também tem uma live super bacana, tá certo? Da área de educação, deixa eu ver aqui. Tem a professora Roseli
mas eu não sei direito como é que ela está nessa pandemia, como é que ela está trabalhando, mas ela trabalha muito nessa área. Em Vespasiano não tem Covid, segundo o nosso Abner. Vespasiano, quem mora em Vespasiano vive tranquilo. Ah, rapaz, queria acreditar nisso, viu, meu caro Abner? Mas, se fosse Santa Luzia, eu até acreditaria que não tem Covid, mas Vespasiano tem lá minhas dúvidas. Joia, Dani? Olha só, o que acontece? Pessoal, então, quando a banca é terceirizada, a gente perde um pouco desse referencial. Mas mesmo assim, o cara sabe que você está fazendo uma prova, por exemplo, para policial penal. Então ele imagina que você vai demonstrar um certo conhecimento natural de lei. Por quê? Porque é o seu dia a dia. Se não é o seu dia a dia, vai ser o seu dia a dia. Tá certo? Então é natural que você tenha um conhecimento a respeito disso. Isso não é nenhum demérito, não. Muito pelo contrário, vai ser um grande mérito você mostrar que já tem esse conhecimento a respeito disso. Agora, muito cuidado, mas muito cuidado, principalmente porque eu sei que tem muita gente aqui que vai fazer prova de policial penal e que já trabalha no sistema. Pessoal, muitas vezes o que acontece é diferente, muito diferente do que traz a letra da lei. A prática muitas vezes é muito diferente da lei. Na hora da sua redação, esquece a prática. O que vale é a lei. Tá certo? Ah, mas assim não funciona. Eu trabalhei num presídio assim, eu trabalhei num lugar assado. Não tem o menor problema. O que vale é a lei. É a mesma coisa quando a gente está dando aula de redação para concurso de professores. Os professores, a maioria deles já trabalham nas escolas e tal, e aí o professor que vai dar legislação fala sobre direitos, fala sobre isso, fala sobre aquilo outro, e tem sempre alguém para falar assim, mas isso não funciona. Pera aí, eu sei que não funciona. É a teoria, exatamente, André. É isso aí. Eu sei que não funciona, mas a nossa prova é uma prova teórica. Tá certo? A nossa prova não é uma prova prática. A prova prática vai ser depois, nas outras modalidades. E mesmo assim, pessoal, a ideia é que você entre com uma teoria muito reforçada. O que você vai viver depois, aí é outra história. Vamos viver um problema de cada vez. Tá certo? Não vamos encher o nosso texto de conhecimento prático, sendo que a prova é teórica. Ok? Tranquilo, né? Pois muito bem. Aí, meus amigos, o que acontece? Outro grande problema que a gente pode enfrentar no texto dissertativo argumentativo é quando você deixa no seu texto, hoje a gente está falando de princípios básicos de um texto dissertativo argumentativo, que é um tema que a gente sempre costuma falar, porque a redação talvez seja o que há de mais complicado num processo seletivo, né? Não tem chute na redação, ou você aprende a escrever num formato ou não aprende. E quando a gente vai escrever um texto, às vezes o tema mexe um pouco com a gente, o tema mexe um pouco com o seu coração, e aí você faz um texto demasiadamente emotivo. E isso não é legal, tá certo? Quando você começa a encher o seu texto de adjetivos, de advérbios, de modo. Como assim? Na prática, quando seu texto está cheio de infelizmente, quando seu texto está cheio de adjetivos como essa situação é uma situação terrível, inimaginável, mostra que você ficou, ou melhor, deixou o seu texto muito emotivo. E isso não é bom. Legal? Então, meus amigos, muito cuidado com a forma como você
vai conduzir o seu pensamento ao longo da sua dissertação. Tá certo? Nada de emoção, porque se o seu texto fica muito emotivo, muito emocionado, olha a Marina aí, beleza Marina? Tudo tranquilo? Se o seu texto fica muito emotivo, muito emocionado, você deixa de ser texto dissertativo argumentativo para ser artigo de opinião. E muitas vezes você pode até anular o texto, tá certo? Bacana, olha, Jéssica também está aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, cuidado com o coração. Vamos expor a nossa opinião em terceira pessoa, de uma maneira mais impessoal. Sua opinião é imprescindível, mas não pode ser aquela opinião assim, completamente, como é que eu vou dizer, saturada de emoção, sabe? Não pode. Não pode mesmo. E aí, me faz lembrar de um outro probleminha que a gente costuma ter em redação, que são os tais clichês. É ou não é, Marcelão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo. O que é um clichê, pessoal? São aquelas frases de efeito que a gente acha que tem um efeito positivo, né? Mas, na verdade, tem um efeito extremamente negativo no nosso texto. Por exemplo, você vai fazer aquela prova da área de segurança pública. Aí é natural, é comum, é visível aquelas frases assim: violência só gera violência. Legal? Pode até ser, mas no seu texto não cabe, porque todo mundo já disse isso. Você não é todo mundo, já dizia nossas mães, né? Que dizia pra gente, ó, mas todo mundo faz isso, mas você não é todo mundo. Pois é, você não pode ser todo mundo na hora da redação. É ou não é, meu caro Harrison Júnior? Tudo bem? Então, quando a gente vai fazer um texto, não pode aparecer coisas do tipo, aquelas frases parecem ditados populares, né? Você está falando sobre violência, está falando sobre cidadania, temas inerentes à segurança pública. E aí você vem assim, o limite de um termina quando começa o limite do outro. Não, tá de brincadeira. Todo mundo, não é que todo mundo sabe disso. Tem muita gente que fala sem saber, mas todo mundo fala. E se todo mundo fala, não vai estar no seu texto. Não é para estar no seu texto. Porque o seu texto também tem que apresentar, não é que é uma novidade, mas ele não pode ficar repetindo frases populares. Tá certo? É ou não é, meu caro Edgar? Tranquilo? Então, fiquem certos de que esse tipo de problema é conhecido como clichê. A droga é uma droga, o crime não compensa. E o candidato, quando coloca na melhor intenção do mundo. Ele coloca no intuito de quê? De dar ao texto dele uma amplitude muito grande. Nossa, arrebentei no meu texto. Não faça isso. Tá certo? Uma outra coisa que é problemática, meus caros amigos, e que é um hábito nosso, é o tal do gerundismo. O que é o gerúndio, né? Vamos com calma. Jargões se encaixam, meu caro, como clichê, né? E não deve estar no nosso texto. Parabéns, é isso aí. Letícia, seja bem-vinda. O que é o gerundismo? Vamos pensar, aí nós vamos ter que ir lá no português. O português nos ensina 3 formas nominais. Infinitivo, terminação AR, ER e R, sonhar, comer, dormir, é infinitivo. Gerúndio, sonhando, comendo, dormindo, isso é gerúndio. E particípio, sonhado, comido, dormido, já acabou. Tá certo? Adriana, seja bem-vinda. Matias, seja bem-vindo. E aí, meus amigos, quando você usa demais do gerúndio
E principalmente quando você tem um verbo auxiliar, junto com esse verbo gerúndio, o corretor vai começar a canetar o seu texto. Tá certo? Porque quando você escreve assim, o Brasil está passando por uma crise, você poderia ter escrito, o Brasil passa por uma crise. Não precisa do estar passando. Tem gente que usa 3 verbos quando na verdade um só resolveria o problema. Já viram isso? Como assim? Que situação? Por exemplo, normalmente quando a gente faz uma ligação para pedir alguma coisa, reclamar de alguma coisa, o telemarketing tem muito disso, né? Vou estar transferindo a sua ligação. Olha, 3 verbos. Vou estar transferindo. Quando na verdade eu poderia dizer, transferirei a sua ligação. É isso, meus amigos. É isso que o nosso corretor espera da gente. Tá certo? É esse tipo de coisa que vai tornar o seu texto diferente do texto do cara que está concorrendo com você. Ok? É isso que vai fazer o seu texto ser mais bem avaliado naquele comparativo. Tá certo? E muitas vezes, pessoal, a maioria das provas traz o que na redação? Olha, você tem que fazer 60 pontos para ser classificado. 60% em 100. Mas muitas vezes, ser classificado não é suficiente. Algum de vocês já deve ter passado pela situação de ter sido classificado, entretanto, não foi aprovado o número de vagas que foi chamado para a segunda fase. É o famoso ganhou, mas não levou. Tá certo? Então, muitas vezes, meus amigos, é melhor você ter uma nota mais robusta, e aí a redação é fundamental nisso. Porque o cara tirar 70 e tirar 60 pode definir para ele ter passado dentro do número de vagas ou fora do número de vagas. Tá certo? Então, a importância da redação é um negócio assim, que não dá para a gente medir. Se eu pudesse, eu posso dar um conselho para vocês que vão fazer prova de tudo que pode vir por aí, né? E a gente está vivendo um momento de muita contenção dos concursos em função da pandemia. E aí a gente tem 2 perfis de candidatos. Aqueles que estão olhando a pandemia passar paralisados e aqueles que estão se preparando, porque sabem que passado o pico da pandemia, passado o problema do ápice da coisa, né, começando as liberações serem em massa, os concursos também vão pipocar. E aí, aquele cara que passou a pandemia olhando para o tempo, não dá tempo dele chegar lá. Tá certo? Infelizmente, na maioria dos casos, eu sei, quando a gente abre a internet, a gente vê lá, estudei 5 dias e passei na prova. Estudei 1 noite e passei na prova. Pois é. Não vou dizer que é mentira, porque eu não tenho como provar que é mentira. Mas eu duvido muito. Viu, pessoal? As pessoas que eu conheço, e não são poucas, que passaram nesses meus 18 anos de profissão, ralaram muito, viu? Mereceram muito a vaga que conseguiram. Então, aproveite esse período, ou melhor, não é nem a questão de aproveitar, mas não deixe esse período passar em branco. Tá certo? Eu sei que a maioria de vocês continua trabalhando. Então, mesmo trabalhando, estude, e aí a gente esbarra naquele problema, né? E que às vezes, pessoal, sinceramente, é preciso um esforço nosso de adaptação. Por quê? Não vamos usar como desculpa, e aí me perdoem se eu estou tocando na ferida de vocês,
Não vamos usar como desculpa, mas os cursinhos estão fechados, pô, o WM está fechado. Eu gosto de estudar presencial. Pessoal, tem aquilo que eu gosto e tem aquilo que é possível. Eu gosto de um monte de coisa que nesse momento não é possível. E aí eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer porque eu estou esperando uma condição que eu acho que é a melhor. Não é? Então, você vai estudar em casa. Nesse momento, por exemplo, a gente está aqui assistindo a uma live de redação. Né? O WM Concursos está com um monte de cursos online e nós estamos lá oferecendo todo o suporte para você, tá certo? A gente fez da área online a nossa sala de aula presencial, ok? Então, não vacila não, fica com essa com pena de você mesmo. Nossa, mas logo na minha vez, eu gosto de estudar com o professor, ali vendo o professor, mas se não é possível, faça a diferença do jeito que é possível. Se é online, faça online. Quando voltar ao presencial, no dia que voltar, que não vai ser tão cedo, você procura o presencial e complementa a sua preparação, tá certo? Mas não deixa a coisa passar em função de um apego a algo que no momento não tem, ok? É ou não é, Larissa? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, meus amigos, o que acontece? Vamos falar da conclusão do nosso texto dissertativo. É o seguinte: existe hoje em dia, até em função de como a prova do Enem é popular, quando você busca no Google assim, redação, de 10 pesquisas, você pode ter certeza que 9 vão sair redação do Enem. Ela é uma redação extremamente popular. E na redação do Enem, não é a sua, a proposta de intervenção, ou seja, a solução para o problema, é obrigatória. Mas na sua não é. Ok? E se na sua não é, você faz se você quiser, se fizer, que faça bem feito. Mas você faz apenas se você quiser e estiver confortável com isso. O que eu sou obrigado a fazer na minha conclusão com meu texto de concurso? Eu preciso fazer uma retomada do que eu escrevi lá na conclusão. Ou seja, eu preciso retomar o tema e o ponto de vista que foi explicitado. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Isso é ponto de honra. Na sua conclusão tem que ter retomada do tema e retomada do seu ponto de vista. Esse ponto de vista pode ser chamado de tese, pode ser chamado de tópico frasal, pode ser chamado de frase núcleo, pode ser chamado de um monte de coisa, mas é o seu ponto de vista escrito em terceira pessoa. Quando chega na conclusão, eu preciso de que você reescreva esse primeiro parágrafo, né, essa introdução, com aquela roupagem, com aquela cara de término de texto. Como que é uma cara de término de texto? Usando as conjunções de conclusão. Portanto, enfim, logo, dessa forma, sendo assim, dessa maneira. Mostre para o seu corretor o quê? Que o seu texto está acabando. Mas mostre textualmente, deixe isso bem claro, com um elemento de coesão bem claro, para ninguém ter dúvida de que seu texto está acabando. Tá certo? Para não corrermos o risco do corretor colocar que a gente teve problema na divisão de parágrafos, não está marcado direito o que é introdução, o que é desenvolvimento, o que é conclusão. Ok? Então nós necessitamos dessas marcações, famosos elementos de coesão. E aí, pessoal, para a gente adquirir habilidade coesiva, nada melhor do que estudar o quê? Conjunções, que é uma matéria que está lá no português,
cai na prova objetiva de português, nos ajuda a interpretar um texto de uma maneira mais positiva, tá certo? Nos ajuda a entender melhor o texto e nos ajuda a fazer coesão textual. É ou não é, Felipe? Léo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bacana, né? Então, pessoal, se você quiser, na conclusão, retomar o tema, retomar o objetivo do seu texto e ainda colocar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para uma possível situação, problema, pode, não tem problema não. Mas não é obrigado. A obrigação é a retomada do tema e do objetivo. Ok? E aí, prova de concurso também nos é solicitado colocar título, né? Vocês gostam de fazer título? Pois é. Normalmente a galera trava com esse negócio de título, que é terrível. Pessoal, o que vocês vão fazer? Faz o texto todo primeiro, introdução, desenvolvimento e conclusão. Fez o texto? Ótimo. Vai lá na sua introdução ou vai lá na sua conclusão e tire algum trecho que você ache mais atraente e coloque lá como título. Não faça o título primeiro, porque senão você vai ficar o texto todo pensando em como adequar o meu texto ao meu título, quando na verdade tem que ser o contrário. Por isso que eu produzo primeiro o texto e depois o título. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tá claro isso para vocês? Legal. Olha o Michael aí. Tranquilo, Michael? Bom, aí, pessoal, o que sucede? Não tenho certeza de que não é o caso de nenhum de vocês, porque eu tenho certeza que todos vocês escrevem maravilhosamente. Mas, antigamente, existia um problema, porque se você pegar aí provas dos anos 80 de concurso, o camarada só podia escrever com letra cursiva. Com o passar do tempo, essa regra, digamos assim, caiu por terra. Já nos anos 90 isso era bobagem. O cara, hoje em dia, ele pode escrever com a letra cursiva, ele pode escrever com a letra de forma, ele pode escrever com a letra de imprensa, que é uma forma de letra de forma. Só que na maioria das vezes, o aluno mistura a letra cursiva com a letra de forma. Ele cria uma letra que é só dele. Também não tem problema não. A única coisa com a qual vocês vão se preocupar existe diferenciação entre maiúsculas e minúsculas? Se existir essa diferenciação, tá ótimo, tá certo? Se você consegue diferenciar maiúsculas e minúsculas, tá tudo bem. Porque tem gente que escreve tudo com aquela letra de forma, e aí, na hora das maiúsculas, você vai ter que escrever ela um pouquinho maior, que é o que a gente chama de caixa alta, para mostrar, para deixar evidente para o seu corretor quem é maiúscula e quem é minúscula. Tá certo? Tranquilo? Importantíssimo, pessoal. Outro problema. Vamos supor que você, escrevendo o seu texto dissertativo na sua prova, rasurou o seu texto. Pessoal, o que fazer com a rasura? Olha, você, depois de perceber que você escreveu a palavra incorretamente, ou colocou um M no lugar do N, colocou uma perna a mais, a mão foi sozinha, você vai dar um traço na palavra, só isso, e escrever a palavra corretamente. Nada de rabiscar o termo. Tem gente que faz o quê? Colore a palavra incorreta, exatamente para quê? Para o corretor não ver o seu erro. Pessoal, que bobagem, que bobagem. Todo mundo erra. O cara foi passar ali para escrever errado. E aí é muito mais interessante você assumir esse erro do que você tentar esconder, fazer um borrão no seu texto. Legal? Legal, meu caro Adriano? Bacana? Então,
meus amigos, muito cuidado. Cuidado com a legibilidade, por favor. Parece que eu estou dizendo o óbvio, mas quando a gente pega textos de alguns alunos e fala assim, filho, essa letra aqui não dá não. E fala, mas isso aqui é meu jeito de escrever. Então você vai mudar esse seu jeito de escrever porque você quer ser um aprovado. Não é verdade? Você vai tratar de... Não vai deixar a letra bonita, não. É legível. Tá certo? São coisas diferentes. Tranquilo, tranquilo. São coisas diferentes. Precisamos de que sua letra seja pelo menos legível. Tá certo? Não precisa ser bonita. Ela tem que ser fácil. Aí, meu caro, estamos falando de você aqui, mas eu sei que você está disposto a reverter esse problema e fazer uma letra legível. Ok? Bom, pessoal, então passamos pelo título, pela introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando a vocês, hoje eu coloquei lá no meu Instagram, rodrigo.fonseca.português, uma chamada de regência verbal. Vocês, quem participar vai levar exercício de regência, uma videoaula de regência que eu vou mandar por e-mail. É só seguir o perfil rodrigo.fonseca.português. E pessoal, nós vamos semana que vem começar o curso de policial penal com aulas ao vivo na plataforma wmconcursos.com.br. Tá certo? Então você que quer fazer prova de policial penal, nós vamos começar policial penal e soldado da Polícia Militar. Você que quer fazer, Daiane, seja bem-vinda. Você que quer fazer essas provas, não fique esperando a pandemia passar, não fique esperando a vacina acontecer, porque, pessoal, vai demorar, nós vamos perder tempo. Quando voltar para o presencial, vai estar em cima do edital. E nós precisamos fazer agora. Esse negócio de aula ao vivo, pessoal, é exatamente o que nós estamos fazendo aqui agora. Cara, manda pergunta aqui, escreve a pergunta, a gente lê a pergunta da pessoa, que pode ser a dúvida de muitos. Muitas vezes, inclusive, você vai mandar essa dúvida para mim no reservado. Os outros não vão ver, como aqui todo mundo vê. E aí eu vou responder sem falar o nome de quem perguntou. Desse ponto de vista, valeu, meu caro Adriano, muito obrigado, viu? Nesse ponto de vista, é até mais interessante do que a aula presencial. Quantas vezes eu estava na sala de aula falando, não estava entendendo nada. Aí eu perguntei, turma, vocês entenderam? E aí você olha para todo mundo fala assim, entendi. E você não entendeu. Então, nas aulas ao vivo pela plataforma, e essas aulas vão ficar gravadas. Poxa, professor, mas eu estou trabalhando exatamente no horário da aula. Não tem o menor problema. Porque as aulas vão ficar gravadas. E aí quando você chegar em casa, jantou, tranquilo, vai assistir a aula normal. E nós vamos ter uma equipe de suporte para tirar dúvida. Bacana? Quem é a equipe de suporte? Eu, o Elber, Marina, Marcelo Cury, Reginaldo, beleza? Então, meus amigos, excelente noite para vocês. Fiquem com Deus. Não assisti novela, né, pessoal? Um grande abraço. Dê uma olhada na nossa plataforma wmconcursos.com.br. Vá ao Instagram do professor rodrigo.fonseca.português. Participe da enquete lá sobre regência verbal. E é isso. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês mais uma noite. Fiquem com Deus. Semana que vem tem a professora Helena na terça-feira e o professor Welber na quarta-feira. Obrigado. Um grande abraço.